Eu tenho que continuar! Tem que continuar porque no clássico disputado no Mangueirão, o Clube do Remo bateu a Tuna Lúcio Brasileira por 3-0. Segue como primeiro colocado Geraldo Parazão. E no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa goleada azulina sobre a Cruz de Malta. Jogo disputado hoje à noite, domingo às 18 horas no Mangueirão. Eu já vou trazer aqui o campinho para dar as escalações, mas uma vitória merecida do Clube do Remo. Um primeiro tempo fraco, um primeiro tempo não tão brilhante, na verdade nada brilhante, que em alguns momentos a Tuna Lúcio Brasileiro foi até superior ao Clube do Remo. O Clube do Remo mais organizado que a Tuna, mas a Tuna conseguindo levar mais perigo, mas vai para o intervalo o Remo vencendo de 1-0. E no segundo tempo teve um fator para mim essencial, que aí o Clube do Remo controlou de vez a partida e fez mais 2 gols e teve oportunidade até para fazer o 4º gol, que a gente vai analisar agora, trazendo o campinho. Então, o Clube do Remo foi a campo com o Rangel, os 3 zagueiros Rafael Castro, Klaus, Reinaldo, nas laterais Cadu e Cauã. No meio campo, Jaderson Pavani, no ataque Viseu, Ítalo e Maxwell. Já Tuna Lúcio Brasileira, escalada de Lucão, George, Dedé, Marlon, Wesley, Renan, Cauê, Paranhos, Jaime, Edgo e Gabriel Furtado. Foi o primeiro tempo que a Tuna Lúcio Brasileira tentou criar até mais perigo com o Clube do Remo, de uma maneira talvez um pouco mais desorganizada. O Remo tinha uma organização um pouco maior, mas a Tuna Lúcio Brasileira conseguia tocar melhor a bola, conseguia tentar agredir melhor mais o adversário, tentava criar alguma chance de perigo, principalmente pelo lado esquerdo com o Gabriel Furtado. Outra boa partida, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo o garoto já sumiu um pouco, talvez tenha pesado a questão física, mas no primeiro tempo o Gabriel Furtado foi um jogador importante pela Cruz de Malta, e com Gabriel Furtado na esquerda, Jaime na direita. Inclusive o Gabriel ele dá um bom cruzamento no primeiro tempo, o Jaime cabeceia no segundo pau, a bola passou rente ao gol do Rangel, quase gol da Tuna Lúcio Brasileira. Então foi um primeiro tempo para o Clube do Remo um pouco mais carente de ideias, e a gente vai destrinchar um pouquinho essa escalação do Clube do Remo, traz os seus tradicionais 3 zagueiros, indo para os laterais. Cauã, o garoto não fez uma boa partida, no segundo tempo ele é substituído pelo Marcelinho. O Marcelinho, que é lateral direito, ele joga na esquerda, mas fica aqui a minha observação pro Cadu. O Cadu fez uma outra boa partida com a camisa do Clube do Remo. Para mim o Cadu, ele é titular do Clube do Remo, ele tem que permanecer como titular do Clube do Remo. Ele tem jogado mais bola que o Marcelinho, é um garoto novo, um garoto da base, um garoto que, se o Remo tiver um retorno financeiro pela frente, é com o Cadu, não é com o Marcelinho. Então permaneceria com o Cadu. Para mim está sendo uma grata surpresa, talvez o melhor jogador do Clube do Remo. Se você entender esse cenário, ser um garoto da base, você está sendo lançado agora da temporada, pelo menos o mais constante em termos de rendimento, eu creio sim que seja o Cadu. Então o Cadu fez uma outra boa partida, principalmente na primeira etapa, tentando atacar, tentando agredir muito aqui pelo lado direito. Então ficaria com ele como meu titular, lateral direito titular. No meio campo, o Jaderson Pavani teve um problema no Clube do Remo de erro de passe. O Jaderson fez um bom jogo, talvez o melhor jogo da temporada com o Jaderson. Não foi aquele Jaderson que a gente está acostumado do ano passado, mas já deu alguns sinais de melhora. Isso que é interessante. Depois daquela partida, daquela situação que teve na Copa Verde, expulsão e da maneira que prejudicou o Clube do Remo, antes disso não estava tendo um bom rendimento, mas na partida de hoje eu gostei. Na partida de hoje, quem sabe não é uma volta daquele Jaderson que todos nós conhecemos. E o Jaderson, ele fez uma boa partida. O Pavani tentando fechar um pouco mais o meio campo, já tem um entrosamento entre os dois, então acho que o meio campo do Clube do Remo, por mais que não seja tão criativo na partida de hoje, mais organizado que a equipe da Tuna Lúcio Brasileira. Só que o Pavani não conseguiu ser esse homem de criação de qualidade quando sair para o jogo. O Clube do Remo sem o Dodô lesionado, jogou sem o meia de articulação. E aí tem uma outra questão: o Clube do Remo joga sem seu meia de articulação,
o que prejudica o clube do Remo. E no ataque o trio com Maxwell, Ítalo e Viseu, que é um trio de ataque que não me agrada. O Maxwell ele faz o primeiro gol do clube do Remo, mas é um jogador que eu não gostei tecnicamente da partida dele, embora tenha feito sim o gol, mas foi uma partida do Maxwell para mim regular, colocar regular pelo gol, mas não é um jogador que no momento, pelo menos, me agrade tanto. Então você tem o Ítalo e o Viseu. Dois jogadores são centroavantes, só que o Viseu jogando um pouquinho aberto pela direita ou até jogando um pouco aproximado do Ítalo, um pouquinho mais atrás. Tanto é que no momento do primeiro gol do clube do Remo, quem está aqui dentro da área aqui do Furdunço é o Viseu. Ele tenta dominar a bola escapa e o Maxwell completa para o gol. Esse trio de ataque, principalmente essa dupla de ataque Viseu e Ítalo, é um pouco complicado, ao meu ver. Depende muito do cenário da partida. O Remo está precisando de fazer gol, então coloca os dois centroavantes para jogar, tanto o Viseu quanto o Ítalo. O Ítalo saiu até vaiado no página do clube do Remo, acho que não é para tanto, acho que ele começou bem a temporada, principalmente nos primeiros jogos, mas você tem que entender como está montado o clube do Remo e o quanto pode favorecê-lo, porque não é um jogador que vai pegar muito bola no meio campo, é um jogador que tem o drible, não é um jogador que tem a velocidade, ele tem um arranque curto bom, ele tem uma velocidade de arranque curto bom, 1 metro, 2 metros, então ele consegue até se antecipar aos zagueiros. Foi assim que ele fez o gol de acesso do clube do Remo para a Série B do ano passado. Mas não é um jogador que pode sair muito da área, e você colocar ele junto com o Maxwell e o Viseu, principalmente junto com o Viseu, complica um pouco essa situação do Ítalo, porque o clube do Remo precisa contratar realmente, investir um pouquinho mais no seu ataque. O Pedro Rocha foi dispensado, foi liberado para ver o nascimento do filho. Então, de velocidade no ataque, você só tinha realmente o Adailton. Então vai para o intervalo, né, antes de a gente chegar a falar das substituições, vai para o intervalo o clube do Remo vencendo de 1-0, só que no segundo tempo, principalmente no segundo tempo do intervalo, sai o Cauã e entra o Marcelinho, e sai o Ítalo para a entrada do Pedro Castro. E para mim, essa substituição, vamos até tirar aqui logo o Cauã. Vamos tirar o Cauã para a entrada aqui do Marcelinho. E vamos tirar também o Ítalo para a entrada do Pedro Castro. Aí o Remo melhora. Por que o Remo melhora nessa questão? Por mais que tenha tirado um atacante. Porque você coloca o Pedro Castro, você fortalece mais o meio campo, o clube do Remo consegue vencer o meio campo da Tuna, tanto de qualidade quanto numericamente, que foi um fator bastante importante para o clube do Remo, essa questão numérica no meio campo. O Remo comete menos erros, ganha um pouco mais de presença no meio campo, mais qualidade em saída de jogo, e você tem um meio-campista a mais. Você tira você tira o Ítalo, coloca o Viseu realmente jogando como centroavante, e depois você saca o Maxwell. Então essa entrada do Pedro Castro para sair do Ítalo e fortalecer o meio-campo, nem tanto pelo Pedro Castro, apesar que o Pedro Castro entrou bem, tá? Pedro Castro entrou bem, mas era necessário fortalecer o meio campo. Então isso para mim foi a chave primordial para o clube do Remo conseguir destrinchar a Tuna Luz brasileira no segundo tempo. E depois saiu o Maxwell para a entrada do Adailton, que dos jogadores de frente para mim é o melhor do clube do Remo em rendimento esse ano. Adailton já entra, já faz o gol. Poderia ser uma opção do time titular, então fazer Maxwell, Adailton e Viseu, por exemplo, no ataque, embora o Maxwell atue pela esquerda, o Adailton também atue pela esquerda. O clube do Remo, aquela questão, precisa de contratar um ponta de qualidade para atuar, que goste de ter um rendimento maior pela ponta direita, mas o Adailton entrou muito bem, aproveitando o vacilo da defesa da Tuna Luz brasileiro, finalizou sem chance para o goleiro Lucão, fazendo o terceiro gol do clube do Remo. O Viseu já tinha feito o segundo gol do clube do Remo. Então foi um clube do Remo que no segundo tempo foi bem, principalmente depois dessa mudança, depois da entrada do Pedro Castro, depois de fortalecer esse meio campo. Foi um clube do Remo que teve mais qualidade que a Tuna Luz brasileira, cometeu menos erros, foi muito mais agressivo no ataque e com qualidade, por isso que foi chegando aos gols e poderia tranquilamente ter chegado pelo menos ao quarto gol. Dominou a Tuna Luz brasileira no segundo tempo, como eu disse, no primeiro tempo foi praticamente um gol, o Remo errando muito, o Remo sem conseguir jogar muita bola, mas no segundo tempo não. No segundo tempo, depois das mexidas do Rodrigo Santana, o clube do Remo foi bem, foi superior à Tuna Luso e saiu com a vitória. É isso, amigos. Deixe o comentário de vocês, o que vocês acharam desse jogo. Se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.